Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hoje fala sobre a decisão do TSE que proibiu a utilização de imagens do 7 de setembro na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro, nossos ouvintes? Olha, bom, esse tema é excelente, até para a gente esclarecer as pessoas, ouvintes e tal, porque, olha, Thaís, essa campanha, eu vou usar aqui uma expressão comum, é a campanha da desinformação, né? O que a gente tem de notícia pela metade, notícia mal colocada, etc. E esse é um exemplo clássico, né? O que a gente teve lá, o juiz, o ministro Benedito Gonçalves do TSE fez, na minha visão, até onde eu li, olha, eu li com cuidado a decisão, porque eu gosto de ler essas coisas. Eu acho que o jornalismo bom é assim, ele vai lá e lê o documento realmente e não fica só na notícia, né? Quer dizer, o que acontece? O que o ministro Benedito Gonçalves fez foi proibir a divulgação das imagens dos eventos oficiais. Os eventos oficiais. Significa o seguinte, no 7 de setembro teve 2 eventos, né? Tanto no Rio como em Brasília. Então tem a comemoração oficial, que é aquela comemoração onde passa os tanques, onde tem o desfile militar, e onde o presidente está ali, quer dizer, ele não fez, se eu não me engano, ali, ele não fez nem discurso ali numa daquelas manifestações, naqueles eventos ali. Então, esses eventos são eventos custeados com dinheiro público, são eventos oficiais, né? Tinha inclusive a transmissão da TV Brasil. Evidentemente, esses eventos aí não devem participar da campanha eleitoral. Por quê? Porque eles são custeados com recurso público e tem muita coerência com a legislação eleitoral. O que a legislação eleitoral diz no Brasil? Que você não pode, um candidato à reeleição não pode, 3 meses antes das eleições, participar de inauguração de obras, ou seja, exatamente para não associar, para não fazer uso da máquina 3 meses antes das eleições, onde ele tem esse poder de governador, de prefeito, de presidente da República. Eu diria que aquele evento do 7 de setembro, o evento oficial, né, que foi custeado com recurso público, que era o evento efetivamente do governo, ele equivale a uma inauguração de obra, ele é um evento oficial, ele tem essa analogia, quer dizer, pode ser feita, né? Agora, o comício depois é um comício político, né? Daí não tem nada a ver. Então essa é a diferença. O PT, obviamente ele judicializa tudo hoje, quer dizer, o PT, que eu digo oposição, né? O governo também tenta fazer isso, acho que é uma hiperjudicialização da política no país. Quer dizer, e o pedido a ação que a oposição, que a campanha do Lula impetrou lá no TSE, pedia a suspensão da divulgação de todas as imagens de todo o 7 de setembro, dos comícios lá no Rio de Janeiro, comício em Brasília, etc. O que o ministro Benedito Gonçalves autorizou foi a suspensão de qualquer veiculação das imagens do evento oficial. Então, se a gente lê a decisão, uma decisão de 15 páginas, no pedido está eventos, né? Na decisão está eventos oficiais, né? Depois tem alguns detalhes que são até um pouco engraçados. Por exemplo, a transmissão da TV Brasil ela durou 4 horas e pouco, né? O ministro teve que ver todas essas 4 horas ali para identificar que, eventualmente, 8 minutos tem alguma referência ali à campanha, né? E, basicamente, é quando termina o desfile, o presidente sai, ele desce, cumprimenta algumas pessoas, a câmera da TV Brasil acompanha o presidente descendo e teria uma voz de fundo de um assessor dizendo, olha, o que está em jogo é o futuro do Brasil, isso poderia configurar o uso indevido da TV Brasil. Olha, imagina quantas vozes o presidente conseguiu com esses poucos minutos ali, onde ele está descendo e cumprimentando as pessoas. Além do que, cá entre nós, o presidente da República descer do palanque, cumprimentar algumas pessoas, né, sem dar nenhum discurso, sem pedir voto, sem nada, é um preciosismo do preciosismo, mas tudo bem, ele manda tirar aqueles minutos ali, editar o vídeo. Então imagina o seguinte, um vídeo de 4 horas da TV Brasil, você tira 8 minutos, está tudo resolvido, né? E o que não pode mostrar na campanha, pelo que está dito na decisão, é isso, quer dizer, o presidente no carro oficial, no palanque oficial, etc. Mas o evento o que incomoda a oposição, e aí é uma coisa interessante, é aquela multidão gigantesca na praia de Copacabana e na esplanada dos ministérios, né? Que é um evento político, que não tinha muita alternativa, né?
Se o presidente quer fazer um comício, é o direito dele fazer um comício, como é o direito do Lula. Eu lembro que eu falei aqui na semana passada, tudo que a gente disser do Bolsonaro tem que poder dizer do Lula também. O Lula tinha todo o direito de fazer comício, tinha todo o direito de usar, a palavra usar aqui, ela é usada maliciosamente, usar o 7 de setembro. A oposição poderia ter feito um evento do 7 de setembro, poderia até ter dito assim, o 7 de setembro da oposição, feito críticas ao governo, críticas ao Bolsonaro, críticas não sei o quê. Por que não fez? Não tem falta de isonomia aqui. O que não pode, realmente, é utilizar as imagens do palanque oficial, as imagens daquilo que foi um evento do governo. Não é? Por quê? Porque 3 meses antes das eleições não pode fazer isso, só por isso. Por isso que existe legislação eleitoral. Então, a gente acho que é um pouco utilidade pública aqui, viu, Thaís, para a gente esclarecer bem essas coisas. Porque na mídia é interessante, né? A gente vai na mídia ou na internet, já não, proibiu as imagens do 7 de setembro, já criminaliza o 7 de setembro, né? Eu me lembro que antes do 7 de setembro ia ser um evento golpista, violento, ia ter atiradores, poderia ter uma invasão, sei lá, do Congresso, alguma coisa, algum golpe, falava em golpe, né? Pô, uma manifestação pacífica, ordeira, como a oposição poderia ter feito também. A rua não pode ser criminalizada, aqui o direito dos dois, exatamente igual. Como não aconteceu nada, virou a discussão sobre aquela brincadeira, na minha visão de mau gosto, mas tem gente que achou engraçado, que o presidente fez, que durou lá 2, 3 minutos. Bom, todo o evento virou aquela frase, né? E agora se criminaliza porque, né, teria havido o uso indevido da TV Brasil, ou enfim. Né? Olha, eu anos e anos já fiz trabalho sobre isso. A TV Brasil foi historicamente utilizada politicamente. É muito perigoso você ter televisão ligada a governo. Tá? Ainda mais uma TV que ela é diretamente ligada ao governo, não tem autonomia, nenhuma autonomia. Não é que nem a BBC de Londres, que tem lá um imposto próprio, tem toda uma salvaguarda institucional. O Brasil não tem estrutura institucional para fazer isso. Né? Eu me lembro, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, o governo transmitiu um comício político lá no Rio de Janeiro, em toda a base do PT, da esquerda, etc. Na época eu critiquei isso. E vou criticar qualquer governo, de qualquer tendência política que faça uso de EBC, de televisão oficial, para propaganda política. Então, está correto, se houve ali, por menor que seja, alguma ilação de campanha, tem que editar o vídeo. Né? Agora, nada a ver com os comícios. Os comícios é um direito tanto do governo como da oposição fazer, obviamente não faz nenhum sentido restringir. E no material faz muito bem o Schiller de esclarecer isso, que eu também li a decisão e cadê onde é que está o ponto aqui que o ministro proíbe a exibição das imagens de multidão, né? Não tem mesmo. Além disso tudo, tem uma declaração do presidente que foi veiculada na TV Brasil, em que ele exalta o Auxílio Brasil e coisas do gênero, né? Inflação em queda, aquelas coisas. E aí o ministro também mandou, inclusive, ordenou que a TV Brasil excluísse da sua... apagasse aquilo, né? E não utilizasse mais aquelas imagens de divulgação, mas se restringe apenas isso, né? E é uma boa decisão, né? No momento em que a gente observa, Schiller, que no futebol, como em eleição, né, o juiz não chuta a gol, mas pode marcar um pênalti que não existiu, né? Também marca pênalti ou deixa de marcar pênalti contra o adversário. O juiz pode ser decisivo em qualquer jogo de futebol, tanto quanto tem sido importante, né, protagonista também agora durante as eleições. O ministro Benedito Gonçalves é um bom ministro, o ministro do STJ, é muito respeitado, muito discreto. Também é do tipo que, como o Pedro gosta, se pronuncia apenas nos autos, não só o Pedro, como nós todos, né? A gente fica esperando que magistrados se comportem dessa maneira. Mas, de fato, não proíbe, não. A decisão não proíbe, como explicou muito bem o Schiller, não proíbe a exibição das imagens de multidão do dia 7 de setembro. Nem tem que proibir, né? Justiça não é para isso, né? O Schiller tem toda a razão, a gente fala muito sobre isso aqui, porque a justiça fica metendo o bedelho em muita coisa. O que a gente tinha que falar sobre o 7 de setembro foi o que nós falamos aqui, né? Pelo menos eu disse aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O pior não é esses questionamentos, isso tudo é um pouco de jogo político, né? E os magistrados às vezes acabam caindo nisso. O pior é você ter um presidente da República que não falou sobre o 7 de setembro,
não trouxe um pronunciamento na TV Brasil, na Rádio Bandeirantes, lá do alto do púlpito, né, sobre a importância da data, comemorar o bicentenário, dessa que é a data mais importante da nossa história, falar um pouco sobre a história do país, né? Não tivemos isso, ficamos lá, um presidente lá imbrochável, é isso que ganhou. Por quê? Porque não teve, né, a liturgia do cargo, não teve o comportamento que se esperava. Mas isso não é a justiça que vai definir, e nem pode definir. Isso é o próprio presidente da República que deveria ter a consciência da importância do seu cargo, da importância dessa data histórica para trazer um pronunciamento para a nação, né? Infelizmente, aí parece que está todo mundo errado nessa história. Concordo plenamente, Pedro. Eu acho que, no fundo, isso reflete um pouco da debilidade do país, né? O Brasil, olha, uma interpretação aqui, segunda-feira, pensa Brasil um pouquinho, assim, o Brasil parece que não conhece e não produziu uma narrativa sobre a própria história, né? Parece que nós não nos orgulhamos da nossa história, no fundo é isso. Se a gente compara com os Estados Unidos criaram uma história, eles têm uma história, mas cultivaram ao longo do tempo, né? Os pais fundadores, por exemplo, o nosso querido Eduardo Castro, que ele me passou no bicentenário da independência americana, o presidente era o Gerald Ford, e ele faz um pronunciamento, né, na tradição americana, que todos os sinos das igrejas nos Estados Unidos tocassem à mesma hora. Então você imagina o país inteiro, os sinos das igrejas tocando, porque isso é uma marca, uma tradição. Você tem lá o sino da Filadélfia, o sino da independência, que é uma característica, que é uma imagem da história americana, de orgulho por aquele feito que foi a independência. Aqui seria panelaço. Aqui ia virar panelaço. Por quê? Porque nós, infelizmente, tudo virou polarização. O Brasil submergiu na polarização. Tudo é interpretado à luz, se você é do Lula, se você é do Bolsonaro. Então, há 3 semanas da eleição, qualquer ato se tornaria o quê? Uma briga entre o genocídio e o ladrão, o comunismo e o fascismo, né? Cá entre nós, uma enorme infantilidade brasileira. Fica aí, na minha visão, essa é a análise, Pedro, exatamente como tu fizeste, o Cláudio também, para a gente repensar um pouquinho, no fundo, a qualidade da nossa cultura política, né? E não esse detalhezinho jurídico aí que eu acho que está bem esclarecido. Mas, Schiller, a propósito, você que é um intelectual super sofisticado, bem informado, eu queria que qualquer dia a gente pudesse discutir esse tema aqui sobre o valor que o Brasil tem, ou a falta de valor que o Brasil atribui à sua própria história, né? Mas começa pelos nossos historiadores, né? Os nossos historiadores, sobretudo os mais recentes, a elite brasileira de uma maneira geral, meio que se envergonha da nossa história, né? Adoraria viver em Paris, mas não consegue nem sequer aprender a falar francês, né? Ou a viver em Nova York e tal. Mas o que a gente vê aqui no Brasil é uma produção enfim, sobretudo recente, né, de historiadores que esculhambam com a história do Brasil, né? Tem aí um livro muito citado, entrevistamos a autora um dia desses, que se chama Pedro I, o imperador sem caráter, alguma coisa desse jeito, né? É por aí que a gente observa, não que detalhes mais sórdidos envolvendo os personagens da história devam ser escondidos, pelo contrário, tem que ser contados, né? Mas assim, a prevalência, né, dessa abordagem sempre para baixo, né, sempre desmerecedora da nossa história, é um traço muito vivo assim da nossa elite, né? Ô, Cláudio, foi-se o tempo que os historiadores ficavam na história também, né? Porque hoje em dia eles misturam tudo, a gente tenta ouvi-los sobre a história e não tem, é uma ânsia para falar sobre os dias atuais, sobre uma história que nem foi escrita ainda, né? Viraram ativistas, né? Então é uma tristeza. Agora, vou lá, tem uma tendência hoje na historiografia, né? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, que a gente chama do anacronismo, que é o seguinte, que é você julgar o passado à luz do presente. Então, por exemplo, você julga, nos Estados Unidos, várias estátuas, monumentos de Thomas Jefferson, de grandes pais fundadores da independência americana, vão sendo removidas, né, em muitos locais públicos, porque eram escravocratas, porque etc., porque tinham posições na época que eram plausíveis na época, que hoje são condenáveis, obviamente são condenáveis, até porque a história evolui, mas se você sempre julgar o passado com a luz do presente, nós vamos ter um problema, nós vamos ter que ir limpando a história o tempo inteiro, né? Eu brinco sempre que nada do século XIX vai sobrar, né? Porque no século XIX as pessoas tinham uma visão moral, etc., muito diferente da nossa, né?
Mas o Cláudio quer me complicar, Thaís, com meus colegas aí. Mas aí eu vou facilitar a sua vida, Schiller. Nós também seremos julgados daqui 1, 2, 3 séculos, não é? E as pessoas vão achar muitas coisas esquisitíssimas que acontecem hoje e que a gente acha a mais absoluta normalidade. O Schiller, num artigo que, olha, me marcou muito, chamou atenção para uma delas, que é o fato de a humanidade, eu não estou falando de governo, Brasil, de a humanidade hoje admitir e quase conviver pacificamente com a existência da fome, que é o que existe hoje. É muito provável que daqui a algum tempo vão olhar para a gente e falar, escuta, aquelas pessoas, nenhuma delas merece qualquer tipo de homenagem, porque aquele mundo era um mundo que convivia com a fome. E é verdade. Agora, como é que a gente cria parâmetros novos, tendo a cabeça sendo construída ali de acordo com a nossa realidade? Essa é uma discussão para mais de metro, né, Sheila? E agora vocês vão me complicar se continuarem com a discussão, porque eu tô cheio de comercial para pagar aqui, entendeu? Então, tchau, Schiller, Cláudio Humberto até daqui a pouco, Thaís até daqui a pouco. Até a próxima, hein, Schiller? Bom trabalho e boa semana. Grande abraço.